Fala pessoal, vamos assistir o que os comentaristas falaram sobre a derrota do Flamengo. Deixe seu like e se inscreva no canal. O Flamengo não conseguisse vencer o Palestino. O Bolívar foi até lá e venceu por 4-0. O Flamengo perdeu hoje 1-0 e está correndo risco até de se classificar à próxima fase. É verdade que tem 2 jogos em casa, né, nessas 2 últimas rodadas, mas um grupo que aparentemente era bem tranquilo para o Flamengo se classificar, o Flamengo conseguiu se complicar. Até agora em 4 jogos, só 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Até o Palestino ultrapassou o Flamengo e agora tem 6 pontos neste grupo. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao Grafite. Tudo bem, Grafite? Mais uma atuação bem abaixo do que o torcedor imagina e deseja para esse Flamengo do Tite. Não, Grafa? Boa noite. Boa noite, é verdade. Boa noite, Felipe, Mansur, amigas e amigos do Troca. É difícil, né, Felipe, falar de futebol, né, com tudo isso que está acontecendo, né, mas é nosso trabalho, a gente deve falar. Minha solidariedade ao povo gaúcho aí. Tudo que vem acontecendo aí, a gente espera que tudo possa se restabelecer o mais breve possível, mesmo sabendo de tudo que está acontecendo lá. Mas, voltando ao futebol, né, o Flamengo decepcionando num grupo onde, na pré-Libertadores, quando saíram os sorteios, né, Mansur, nós falávamos que o Flamengo ia se classificar e ia brigar para ser a melhor campanha da primeira fase, por tudo que fez no Campeonato Carioca, a maneira como jogava, não tomava gols. Mas vem tendo muita dificuldade, foi passado agora pelo Palestino, né, que chegou a 6 pontos, 2 vitórias seguidas. Flamengo com muita dificuldade, Felipe, vamos falar muito sobre isso aí. Ô Mansur, dependendo do resultado de amanhã, né, o Bolívar vai jogar ainda contra o Milionários, o jogo é fora, lá na Colômbia, no estádio El Campín, mas se o Milionários vencer o seu jogo, o Palmeiras passa a não ter mais chance, o Flamengo passa a não ter mais chance de ser o primeiro colocado do grupo, né? Mesmo vencendo os seus 2 jogos, isso deve ocorrer. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Ninguém imaginava esse cenário, está aqui a classificação do grupo, né? Olha só, o Bolívar com 6 pontos, o Bolívar com 9 pontos, o Palestino com 6, Flamengo 4, Milionários 1. Então, se o Bolívar vencer o seu jogo amanhã, o Bolívar já chega a 12 e o Flamengo não pode mais alcançar. Se fizer 2 vitórias, no máximo atingirá 10 pontos. Algo que era aparentemente inimaginável antes da bola rolar nesse grupo, né, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Grafite, todo mundo que assiste o Troca. Primeiro, de novo, nosso abraço muito apertado, nossa solidariedade a todos os gaúchos. A gente se sente até, às vezes, meio fora de lugar, né? Falando de futebol, falando de bola rolando, mas, enfim, tem campeonatos acontecendo, a gente tem o dever também da informação e vamos falar também dos assuntos que envolvem essa catástrofe natural no Rio Grande do Sul. Quanto ao grupo do Flamengo, a questão de uma vitória do Bolívar tirar do Flamengo a chance de ser primeiro do grupo, ela talvez seja a mais branda das consequências desse resultado absolutamente inimaginável de hoje, que é a derrota para um time que se mostrou quase todo o tempo na competição bastante frágil, né, que é o Palestino. O Flamengo deixa de depender dele para se classificar. Porque, como o Palestino passa o Flamengo, se o Bolívar amanhã vence e vai a 12, sim, o Flamengo vencendo seus 2 jogos, que são contra Bolívar e Milionários no Maracanã, além de ter margem 0 de erro nesses jogos, ele vai precisar que o Palestino tropece. Senão, o Flamengo também termina. O Flamengo não alcança mais o Bolívar, e se o Palestino vencer os outros 2 jogos que restam a ele, também não alcança o Palestino e está eliminado. Vai jogar a Copa Sul-Americana. Que seria um desfecho absolutamente terrível diante da expectativa do investimento. Menos mal nesse momento, já que o Flamengo conseguiu fazer com que esse grupo fosse para o terreno da matemática, a notícia mais amena é que os 2 últimos jogos do Palestino são como visitante. Isso. Ele vai a La Paz enfrentar o Bolívar e primeiro, antes disso, ele vai a Bogotá enfrentar o Milionários. Não é normal que ele... A próxima rodada é Flamengo e Bolívar? A próxima rodada é Flamengo e Bolívar, Milionários e Palestino. O Bolívar, que diga-se de passagem, não é um time só de altitude. Aliás, o Bolívar fez 4-0 no Palestino neste campo, onde o Flamengo jogou. Esse mesmo gramado que não estava bom hoje. O que indica que o jogo no Maracanã não é aquele jogo como antigamente, que você recebe um time boliviano e você entra para confirmar um resultado. Se o Flamengo tropeça nesse jogo, o Flamengo fica à beira da eliminação, né?
Então, se tornou um grande drama, com o perdão do uso da palavra, que é essa, diante dos acontecimentos, é até equivocado usar isso para o futebol, mas virou um calvário o Flamengo confirmar a classificação num grupo em que, em tese, diante do investimento, o mínimo que se deveria esperar era uma caminhada tranquila. Bolívar ganha na manhã, vai a 12. 12. Próxima rodada, Bolívar e Flamengo. Flamengo ganhando do Bolívar. Bolívar continua com 12, o Flamengo vai a 7. Só que aí vai depender do Milionários vencer o Palestino. Se o Palestino vencer, o Palestino vai a 9 vencer, e o Flamengo vai entrar na última rodada dependendo dele. Dependendo disso, o Palestino e Bolívar, eles devem fazer a última rodada um jogo de... Pode um jogo que eventualmente um resultado... Na verdade, não, porque o empate não... O empate Palestino Bolívar. Aí o Flamengo ultrapassa. Como hoje o saldo é menos 3 do Palestino, 10, né? 0 do Flamengo, o Flamengo tem a tendência de passar no saldo. Mas isso é considerando que o Flamengo vai confirmar 2 vitórias no Maracanã. E o nível de jogo atual do Flamengo é que não dá essa segurança. Exatamente, né? Vamos falar um pouquinho mais do jogo de hoje, né? Hoje... A escalação do Flamengo, houve trocas nas laterais, né? O Wesley começando, o Vinha já vinha começando também outros jogos. Tá aí, ó, na tela para vocês, né? Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Vinha, Alan, Gerson, De La Cruz, Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique. Tenho a impressão de que o Cebolinha hoje, né, ficou um tempo afastado por lesão e hoje, vejam como ele era o cara que mais levava perigo aos adversários. Porque mesmo sob essas condições, e conhecendo o Tite como a gente conhece, o Tite normalmente substituiria o Cebolinha num jogo como esse, né? Até pela falta de sequência, pelo tempo de inatividade. E acho que era tão flagrante o quanto o Cebolinha era quem mais incomodava o adversário, que Tite falou, não posso... Ele troca durante o jogo, né? Ele troca no primeiro tempo. Ele começa à direita, depois vai para a esquerda. Mas o Tite, acho que sente que o Cebolinha está bem no jogo, falou, não posso perder esse jogador, né? Porque quem está indo para cima, tentando alguma coisa diferente. A gente falou no último jogo do Flamengo que quase não houve drible, não houve uma tentativa de algo diferente, de partir para cima de um adversário. E hoje teve, né? Muito por causa do Cebolinha, que era quem tentava desequilibrar a defesa adversária. Ele vive um grande momento, né? Mesmo com esse tempo de inatividade por conta da lesão, ele voltou bem, esperava-se que ele jogasse 70 minutos, 65 minutos, mas a necessidade do resultado e por ele ter sido o melhor jogador do Flamengo em campo, junto com o De La Cruz também, que caiu um pouco no segundo tempo, mas no primeiro tempo fez um primeiro tempo excepcional, muito bom. Mas o Flamengo ficou muito aquém, né? Você não pode ficar dependente num grupo de tanta qualidade individual, você ficar dependente de um ou outro jogador. Já não teve o Arrascaeta, né? Que veio para o Rio de Janeiro, né? Poupado por conta disso. Pulgar. O próprio Pulgar também. Viu-se um De La Cruz mais adiantado e ele conseguiu desempenhar um bom papel, mas estava muito dependente das jogadas individuais do Cebolinha, porque coletivamente o Flamengo não conseguiu render. E acho que vale a gente dizer também, o Mansur tem falado sobre isso aqui no Troca de Passes, e eu concordo, sobre o esquema, né? Porque a gente tem visto o Bruno Henrique, hoje, o Bruno Henrique nem fez um jogo muito ruim, mas perdeu 2 ótimas oportunidades ali, né, dentro da área, oportunidades que ele não costuma perder, mas pelo menos ele esteve ali naquela posição onde ele é mais perigoso, mais próximo ao gol. Quando ele joga mais aberto, e hoje foi o caso, né? Acaba que não se extrai o melhor do Bruno Henrique, né, Mansur? Você tem batido nessa tecla e acho que com o passar dos jogos está bastante evidente isso, né? Existe uma discussão instalada, assim, o Flamengo voltar eventualmente a um 4-4-2, que tem muita memória também de 2019, que vai ficar presente por muito tempo no Flamengo, enfim. A questão para mim não é numericamente se é um 4-3-3 ou um 4-4-2. O Bruno Henrique pode ser o jogador que parta do lado, mas ele precisa estar constantemente atacando espaços na área, porque é o que torna ele diferente da média. Eu costumo dizer que o Bruno Henrique é um excelente atacante, mas é um bom ponta. Um ponta talvez nota 6 e um atacante nota 8. E a perda... A grande questão do Flamengo hoje, para mim, é a quantidade de jogadores, e hoje, de novo, nessa formação inicial, nessa escalação, e com os movimentos que são feitos por esses jogadores, é a quantidade de jogadores que ficam desconfortáveis nas suas posições, né? O Bruno Henrique é um caso. O Bruno Henrique inicia o jogo hoje do lado esquerdo,
mas quase sempre bem aberto, com a função de voltar e auxiliar na marcação, se distanciando de uma função onde ele pode ser mais influente no jogo. Outra questão que, para mim, o jogo contra o Bragantino, no segundo tempo, tinha mostrado um caminho interessante e que não foi aproveitado hoje, que é a função do De La Cruz. O De La Cruz, até concordo que ele teve alguns momentos de boa participação no primeiro tempo, mas ele é muito mais influente no jogo quando ele vê o jogo de frente, partindo como um segundo homem, como um camisa 8, recebendo essa bola, partindo da organização do time. Entre o meio, isso, dando uma dinâmica nos primeiros passes. No segundo tempo, você tem a entrada do Gabigol. Aparentemente, você olha, o Gabigol está entrando próximo do Pedro. Vamos ter uma dupla de ataque, vamos ver o Flamengo com uma dupla de ataque novamente. Mas você não tem dinâmicas feitas. Nenhuma coordenação. Parecia apenas virou um amontoado ali, amontoar jogadores ofensivos ali pelo centro do ataque, abrindo os laterais, tendo 4 homens por dentro, sem nenhuma movimentação. O Gabigol, para entrar, a questão do elenco do Flamengo, isso é importante, são jogadores que têm nível técnico alto, mas algumas especificidades. O Bruno Henrique, um deles, o Gabigol, um deles. O Gabigol, ele é um jogador que precisa sair da linha de ataque para depois voltar a ela atacando espaço. O Gabigol é essencialmente um atacador de espaço. E faz isso como poucos. Se ele está em forma... Eu costumava dizer aqui, né? Vocês ouviram eu dizer várias vezes que ele é o melhor facão do futebol brasileiro. Isso. Né? Talvez ser elite internacional faria desse tão trabalho. bem quanto ele. Se você o coloca ele como uma dupla, mas se ele permanece na área esperando que a bola chegue, sem que você tenha dinâmicas de criar espaço para que ele saia da linha defensiva e volte atacando esse espaço, é muito pouco, né? Você vai perder o que o Gabigol tem de especial no seu jogo. Então, até esse momento, a gente está entrando maio, já é um momento em que a fase inicial da Libertadores começa a se decidir, o Campeonato Brasileiro tem jogos importantes, o nível de jogo do Flamengo é muito abaixo do que se deveria esperar desse elenco, que tem as suas lacunas, não é um elenco absolutamente perfeito, mas para competir no futebol brasileiro, é um elenco que deveria estar apresentando mais. Muito mais, não tenho dúvida. Se você pegar apenas o retrospecto, estou com o retrospecto aqui dos jogos do Flamengo, fora de casa na Libertadores, os últimos 7 jogos, olha só. O Flamengo perdeu para o Alcas, lá no Equador, 2-1, no ano passado. O Flamengo empatou com o Racing, lá na Argentina. O Flamengo empatou com o Nublense, no Chile, 1-1. O Flamengo perdeu do Olímpia no Paraguai, 3-1, foi o jogo da eliminação. O jogo da eliminação nas oitavas. Isso. Aí, este ano, empate com o Milionários, lá em Bogotá, na Colômbia, 1-1. Perde do Bolívar, na altitude de La Paz, 2-1. E perde agora do Palestino, no Chile, pelo placar de 1-0. Nos últimos 7 jogos fora de casa, são 4 derrotas e 3 empates. Um time com o orçamento do Flamengo, com os jogadores que o Flamengo tem, é um desempenho péssimo, eu diria, dadas as circunstâncias e a diferença que os clubes brasileiros, especialmente o Flamengo, têm em relação aos seus adversários aqui da América do Sul. Muito ruim, né? Muito ruim os números do Flamengo nos jogos fora de casa, né? Pro elenco que tem, né? Pro orçamento que tem, de ser o grande bicho-papão da América do Sul, né? Quando a gente vê colombianos, argentinos, as mesas redondas desses países falando do Flamengo, dá o Flamengo como favorito a ser campeão da Libertadores. E o desempenho fora, eu estava vendo hoje no pré-jogo do Atlético, o Atlético está invicto há quase 4 anos nos jogos fora de casa, na Libertadores. Ou seja, a diferença é muito grande para o elenco do Flamengo. Está tanto tempo assim, está tendo muita dificuldade para jogar fora de casa. Assim, tem atenuante? Até dá para encontrar atenuante. Por exemplo, tem uma questão nessa Libertadores, nessas competições sul-americanas desse ano, que são difíceis de entender, né? O Fortaleza ser punido pelo campo do Castelão e o jogo ser disputado no gramado de hoje é duro de entender. Era um campo... O campo tinha muitos problemas, era difícil trocar passe. Se você trocar passe curto, a bola escapava, a bola estava sempre viva, você não consegue dar velocidade ao jogo. Isso tudo precisa ser levado em conta na análise desse jogo. Acontece que é uma questão que não é desse jogo, né? Não. Ainda que neste gramado... É o seguinte, né, Mansur? A gente tem ouvido cada dia uma desculpa. Um dia é a altitude, outro dia é o gramado ruim, outro dia é gramado ruim também de novo lá em Goiânia. Aí, cada hora é uma coisa. Daqui a pouco vai ser a bola, o céu, o sol. Assim, eu acho que cada jogo tem o seu contexto. O calor contra o Botafogo. Mas se essas questões existem, eu acho que elas precisam entrar na análise, né? Sim, mas... Não dá para um jogo de Libertadores ser jogado nesse gramado.
Ao mesmo tempo, não dá para o Bolívar, nesse mesmo gramado, fez 4-0 no mesmo adversário. Mas são características de time diferentes, né? Mas no jogo do Bolívar foi no estádio do Palestino, né? Hoje não foi no estádio do Palestino. Não, hoje foi em Coquimbo. Coquimbo, né? Mas eu acho que contra o Palestino também foi contra... Coquimbo? Eu vou checar aqui, mas eu tenho a impressão de que também foi Bolívar, lá né? contra o Bolívar. Eu vou checar aqui. Mas continue, Mansur, por favor. Não, eu acho que a questão é que eu acho que essas questões precisam entrar na análise. Agora, existem questões e erros que estão sendo repetidos em qualquer circunstância, no Maracanã, na altitude, no calor ou no gramado ruim. O Flamengo teve muita dificuldade para minimamente se adaptar ao jogo. Se eu não estou errado, Palestino e Bolívar foi em Rancagua. Rancagua. Estou olhando aqui. Mas pode continuar. Enfim, a questão é que agora não tem tempo, né? O Flamengo tem um jogo contra o Corinthians no fim de semana, depois vai ter... Volta a jogar a Libertadores no outro meio de semana, e é um pouco assustadora a dificuldade do time de ter coletivamente, especialmente movimentos ofensivos que possam fazer com que um elenco de qualidade, como é esse do Flamengo, consiga fazer o jogo fluir minimamente. O Flamengo, especialmente no segundo tempo, tinha muita gente no campo ofensivo e muita pobreza de como tentar criar uma jogada. Depois, no segundo tempo, ele começou a fazer as substituições. Vamos mostrar aqui no campinho? Isso, vamos. Até para a gente tentar entender ali com as trocas dos laterais, especialmente, né? Porque o Flamengo precisava de alternativas, né? Isso, vamos lá. E muita gente estava sem entender o porquê da troca dos dois laterais. Bom, começa mais ou menos assim, né? O Gerson mais próximo aqui do Alan, por vezes ele fazia uma chegada como segundo meia, mas quase sempre o De La Cruz aqui trabalhando muito perto do setor ofensivo. Poucas vezes você teve ultrapassagem do Vinha para o Bruno Henrique fazer esse movimento para dentro, que é o melhor dele. A melhor chance do Flamengo, aliás, foi o momento que o Bruno Henrique cai por aqui, o Vinha aparece para ter uma chance de finalização, termina até num cruzamento que o Flamengo pede pênalti que não aconteceu. Cavada, né? Mas essa era a formação inicial do Flamengo. No meio do primeiro tempo, ele tenta fazer essa inversão. O Cebolinha fica um pouco mais à vontade, mas o Bruno Henrique não. E me chamou a atenção, por vezes, quando o Flamengo tentava sair por aqui. Aliás, por falar em individualidades, o Wesley teve uma partida muito, muito abaixo do desejável, né? E, aliás, defensivamente, inclusive, tinha muita dificuldade de posicionamento defensivo por esse setor, mas me chamou a atenção em alguns momentos do jogo, tanta essa preocupação do Flamengo de ocupar as zonas do ataque, que o Bruno Henrique veio receber a bola de costas aqui, quase como um meia pela direita. Sofreu 2 vezes um desarme aqui de costas, porque é uma posição que absolutamente não favorece Foge em nada. totalmente da característica Exato, dele. Totalmente a característica. Aí vem o segundo tempo e começam as trocas, né, Grafa? Primeiro tem a entrada do Gabigol, né? Saiu o Alan. Que é logo após o gol, né? Isso. As trocas acontecem imediatamente após o gol do Cornejo. Entra o Gabigol no lugar do Alan e uma troca mais sem mudar a característica. Ele recuou um pouco mais o Gerson, né? Isso, Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique. O Flamengo fica basicamente com essa formação, mas é o que a gente diz. Você tinha Pedro e Gabigol por aqui, aos poucos ele soltava mais esses homens pelos lados, por vezes trazia o Luiz Araújo, ora por dentro com o lateral, por fora com o lateral passando dentro, ora com o Wesley passando um pouco mais e ele aqui por dentro. Acumulava homens nesse setor do centro de ataque, mas com muito pouca dinâmica para que você criasse espaços, de fato. Era mais uma tentativa de aproximar esses jogadores e para ver se intuitivamente eles se encontravam com bola e em seguida vieram as trocas dos laterais. Veio o Varela, que trabalha um pouco mais por dentro, no lugar do Wesley, para tentar ter, por vezes, o Luiz Araújo aberto para o Varela entrar um pouco mais por esse corredor. E a troca do Ayrton Lucas pelo Vinha, por ser o Ayrton Lucas um jogador essencialmente de corredor esquerdo, né? de atacar mais na profundidade por aqui, para ver se conseguia fazer uma jogada de linha de fundo numa combinação aqui com o Cebolinha. O Flamengo produziu muito pouco. Nenhuma dessas trocas terminou por surtir muito efeito. E a gente tem visto também, Mansur, Grafite, amigos do Troca, um excesso de bolas longas no Flamengo, né? Que é algo que eu tenho dificuldade para entender. Hoje né? Com a qualidade técnica que os jogadores do Flamengo também, têm. bastante chuveirinho. Hoje o Flamengo tinha, por exemplo, Gerson e Alan, né? Que são 2 caras reconhecidamente de bom passe. Para começar o jogo, o Gerson não fez uma boa partida de novo, o torcedor está inclusive criticando muito o Gerson
pela atuação nessa partida contra o Palestino, mas tendo jogadores com a qualidade técnica que o Flamengo tem, essa quantidade enorme de bolas longas é algo que é difícil de se explicar, não, Grafite? É difícil explicar e não é a característica do Flamengo de jogar com bola longa. A equipe que tem nessa troca de passes, nessa transição ofensiva, é lógico que a falta do Arrascaeta, ele faz muita falta num jogo como esse, né? É um jogador que flutua muito bem entre linhas ali e se tem o Arrascaeta hoje, o De La Cruz um pouco mais para trás, acho que seria outro Flamengo. Já melhora. Agora, Graf, desculpa, só que tem uma questão que vinha acontecendo com o Arrascaeta. Essa questão dos pontas com pouco ataque à área, era muito comum o Arrascaeta, muito próximo, por vezes, do Pedro, vir receber a bola de costas e pouquíssima infiltração na área para ter opção de passe. E aí o próprio Arrascaeta vinha tendo uma queda de rendimento. Como o De La Cruz estava jogando assim hoje. O De La Cruz estava jogando praticamente ali junto com o Pedro. Teve um momento, acho que no segundo tempo, que ele domina dentro da pequena área, que ele dá o corte no zagueiro e chuta de esquerda. Ou seja, não é a característica dele. Lógico, ele é um jogador que entra na área. Mas essas bolas longas, e principalmente chuveirinho. O Bruno Henrique hoje pegou as 2 bolas pelo lado direito e tentou fazer o chuveirinho na área. O Pedro é bom na bola aérea, mas o Pedro sozinho dentro da área contra 3 zagueiros não adianta. A melhor chance de gol do Flamengo, aquela que o Bruno Henrique chapa para fora ali, o Flamengo tinha 4 jogadores dentro da área. Ali foi um dos momentos mais lúcidos coletivamente da equipe. Mas tem muita dificuldade. Quando o jogo não flui, que a gente estava falando em off aqui, né, Felipe? Que o jogo do Flamengo não flui naturalmente. É difícil a jogada sair e tá meio engasgada ali, a jogada não sai. Em alguns momentos consegue sair, mas no geral, nos 90 minutos, é muita dificuldade. A impressão, Mansur, desculpa, a impressão é de que o Tite chegou agora e está tentando encontrar um time, né? Não tem um conjunto, não há uma sincronia de movimentos. Especialmente ofensivamente falando. Exatamente. Não há uma movimentação que a gente perceba que tenha sido treinada, né? Que tenha sido ensaiada, de ataque ao espaço principalmente, de chegadas à linha de fundo, é algo que, é claro, não dá para dizer que o trabalho já é longo e permanente. Ainda que sejam 7 meses, né? Mas são 7 meses de trabalho já, né? A gente viu um Flamengo melhor no começo da temporada, né? Sim. A gente via sinais de que o Flamengo poderia render no nível que a torcida imagina nesse ano, né? É mais fácil, assim, muito mais fácil, o Tite consertar do que promover uma outra revolução. Claro, claro. Eu acho fora de cogitação se pensar numa troca de trabalho a essa altura. Agora, o que chama atenção é o Flamengo tomou um gol hoje, de novo com a entrada da área completamente descoberta, né? Ninguém marcando. Para quem não viu, um escanteio, dá um o Léo rebote. Pereira tira a bola de cabeça e o jogador do Palestino pega de primeiro, um chute muito feliz, de rara no felicidade. ângulo. Agora, Maravilhoso. o Flamengo tinha tomado um gol de rara felicidade da entrada da área contra o Botafogo. Também, com a entrada da área no escanteio mal defendida. Ainda assim, não dá para. Está longe de se poder dizer que o Flamengo é defensivamente um time frágil. O Flamengo é até bem organizado para defender. A questão é que o Flamengo tem sérios problemas em organização ofensiva. E acho que a organização ofensiva do Flamengo pode melhorar na medida em que o Flamengo consiga também mudar um pouco a sua forma de atuar sem bola. Empurrar o adversário um pouco mais para trás, tentar recuperar mais vezes. A melhor atuação do Flamengo no ano, que é contra o Fluminense, ela acontece a partir de um jogo em que o Flamengo mora, entre aspas, no campo ofensivo. Recupera a bola o tempo todo lá na frente e faz os seus talentos não precisarem se desgastar tanto correndo para trás. Hoje o Flamengo tem 2 coisas curiosas que acontecem no Flamengo hoje. Ao menor sinal de dificuldade de recuperar a bola, o time corre para trás para defender muito atrás. E nem sempre alguns jogadores, por exemplo, quando você vai ter o Gerson, por exemplo, no time, nem sempre ele é tão bom vindo atrás para defender. E outra, quando o Flamengo sai com a bola, ao menor sinal de dificuldade com a marcação do adversário, ele alonga a bola. É muito pouca confiança na capacidade de construir pelo chão, saindo de trás. E isso tira muito da influência dos jogadores mais talentosos do Flamengo, né? O Flamengo vai se aproximando de um time que luta por segunda bola na frente, com recursos que são menos esperados de uma equipe com essa oferta de talento. Eu estava comentando com o Grafa, enquanto a gente assistiu o jogo, né, Grafa, que eu esperava que o Flamengo, contra times de menor qualidade, pressionasse muito a saída de bola do adversário. O Flamengo não consegue fazer isso em quase nenhum momento do jogo, sequer tenta, né, pressionar para tentar roubar lá e já organizar um ataque ali com a defesa meio desconstruída, né?
E isso tem sido muito difícil pro Flamengo em raras exceções, como esse jogo em que o time fez muito bem contra o Fluminense, algo que poucas vezes se repetiu depois. Eu acho que por conta da necessidade de fazer isso contra o Fluminense, né? O Fluminense é uma equipe diferente de você enfrentar, porque você sabe, se você deixar o Fluminense sair jogando, ele vai bater lá dentro do gol. Então o Tite se viu obrigado. Mas contra equipes de menor condição técnica, como hoje, que era o caso do Palestino, poderia ser um time mais avançado. O Flamengo até jogou mais avançado ali, mas não tinha aquela pegada, não tinha coordenação. Porque você viu o Everton Cebolinha, você viu o Pedro, você viu o Bruno, aí você viu os jogadores que estavam de trás, o De La Cruz, o Wesley encostava, o Vina também, só que não tinha coordenação. Aí não adianta você pressionar sem coordenação, sem organização tática, senão o adversário vai conseguir dar 1, 2, 3 toques na bola e vai sair. É isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui os números desse jogo, né? Dessa vitória do Palestino sobre o Flamengo pelo placar de 1-0. Veja que o Flamengo ficou bastante com a bola. Foram 64% contra 36% do adversário. 17 finalizações, o número não é ruim. O problema é que poucas foram assim de perigo extremo, né? De perigo real. Contra 12 do Palestino. São 4-4 em finalizações no alvo, escanteios 6-5 para o Palestino, faltas cometidas 15 do Palestino, 8 do Flamengo, 3-1 em impedimentos. Na próxima página, 258 passes trocados pelo Palestino, 499 pelo Flamengo. A precisão 81% do Flamengo contra 61% do Palestino. 10-7 em desarmes, cartões amarelos 2 do Palestino, 3 do Flamengo. Não tivemos nenhuma expulsão. E a gente vê pelo mapa de calor, né, Mansur e Grafa, que o jogo do Flamengo rolou muito mais pelo lado esquerdo, onde o Cebolinha atuou na maior parte do tempo do jogo, do que do lado oposto, onde estava o Bruno Henrique. Né? O jogador mais influente ofensivamente do Flamengo, o que mostra também uma dependência de soluções individuais, né? Porque coletivamente acontece pouca coisa ofensivamente nesse Flamengo. É isso. Olha, então a gente mostrou a classificação para vocês aqui. Se o Bolívar vencer o Milionários, nesse jogo que acontece amanhã, o Flamengo não terá mais condições de ser o primeiro colocado do grupo, tá? Essa é a situação do Flamengo em termos de próxima fase, né? O Flamengo que ainda corre o risco de não se classificar, né? Porque se o Milionários vencer o Bolívar, o Milionários empata com o Flamengo em pontos, né? Vai a 4 pontos, apesar de o saldo hoje ser inferior, né? -3 contra 0. Mas o Flamengo, apesar de jogar 2 partidas em casa, passa a não depender apenas dos seus próprios resultados. O jogo é na Colômbia. Para avançar. Exatamente. Amanhã o jogo é lá em Bogotá. Tá legal? Olha, deixa eu ler aqui antes da gente falar do Galo. Olha